Daremos início agora à nossa sessão interativa, contribuições de Joana de Ângeles, Psicologia Profunda e o Aprimoramento do Ser. Dr. Alberto já está aqui conosco e convidamos então agora o Dr. Peixinho para que juntos dê início à nossa sessão interativa. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme tê-los conosco. A AME Piauí, desde já, agradece a valiosa contribuições de vocês. Alô? Alô, Peixinho, tudo beleza aí? Ô, meu caro, você está presencial, hein? Já está viajando? Estou presencial, eu não posso deixar de declinar de um convite e convocação da nossa amiga Kátia Marabuco. Né? Eu ouvi a tua fala, eu não sei se vai ter perguntas. Já li seu livro também, sobre bem-aventurança, que desde a capa está bela, está uma bem-aventurança a capa também. Você quer mostrar aí? Você está com o livro aí? O livro? De livro, só para mostrar para o público, os internautas. Não, afasta um pouquinho, afasta um pouquinho. Está transpessoal. Agora. Depende de junho, rapaz. De Joana, não sei se vai ter pergunta ou a gente contribui com alguma... Hein? Então, eu queria destacar, considerando aqui a semana que tem essa temática, o resgate que Joana faz, porque ela faz um resgate das diversas psicologias, fazendo um nexo com a visão espírita, com o conteúdo espírita. E tem uma fala que ela não é dispensável, ao contrário, ela é necessária em função da temática proposta, que é a vertente do significado e do sentido existencial. Então, a abordagem do resgate que ela faz de Viktor Frankl proporciona um olhar que tem tudo a ver com a temática que tem sido abordada e com essa perspectiva de caminho que nós somos chamados a fazer a partir desse agora, desse aqui agora, dessa percepção do significado da nossa existência e qual é a direção, qual é o rumo. Então, com a logoterapia de Viktor Frankl, eu penso que nós vamos encontrar o sentido e o supersentido que o Espiritismo enseja a oferecer quando, na fala síntese da perspectiva de análise da logoterapia, da terapia do sentido, Viktor Frankl resume isso no quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Quem tem pelo que viver pode suportar quase tudo. Então, o sentido da vida, essa perspectiva de objetivo, de metas, que vão se construindo a cada passo, ela nos enseja exatamente um rumo. E ele, Viktor Frankl, descobre isso, elabora essa abordagem terapêutica, existencialmente vivendo num campo de concentração, e aonde ele sobrevive quando ele concentra na família, especialmente na mulher. E ele usa todos os recursos da imaginação, ele usa o recurso da arte, ele vale-se de todas as possibilidades para poder, ancorado nesse rumo, nesse sentido, superar tudo quanto, naquela circunstância existencial, do campo de concentração, era exatamente extraordinariamente limitante. Então, ele o faz com galhardia, vê os seus companheiros de campo de concentração morrendo, alguns se jogando no fio, sendo assassinados,
ver pela época do Natal, quando a guerra não acaba, as pessoas tinham expectativa que a guerra acabasse no Natal, não acaba, e as pessoas se matam, se deprimem, se contagiam das epidemias que graçavam no campo por conta da promiscuidade e morrem pela diminuição da imunidade, em função dessa ausência de esperança, porque a guerra não acabou. E ele sobrevive exatamente por conta desse norte que ele guardava dentro de si, que era de poder resgatar a relação familiar com a esposa. E, curiosamente, depois que ele sobrevive, nada disso está, porque a esposa morreu, o pai morreu, só sobrou um irmão, todo mundo morreu. E ainda assim, ele continua na abordagem que ele construiu no campo de concentração, a viver, e faz uma fala que eu acho muito bonita, quando o repórter pergunta sobre o que ele ia fazer da vida dele, ele diz: eu vou fazer da minha vida uma vida digna de ser vivida. E segue na construção de uma abordagem psicológica, que foi o humanismo, depois a transpessoal, trazendo esse olhar de que o ser humano precisa ter missão, objetivo, meta, e de que o significado da sua existência tem sempre um para quê. Não tem só um porquê, porque eu estou assim, porque eu sofro, porque eu sou limitado, porque está acontecendo isso ou aquilo. Tem sempre, no olhar do significado da sua existência, uma perspectiva do para quê. E o como você elabora esse para quê, o Espiritismo nos traz, quando elabora nos seus princípios a perspectiva da sobrevivência do ser, da reencarnação. Então, aí nós criamos um super sentido que ultrapassa, portanto, a própria morte e nos dá a possibilidade de seguir. Então, eu penso que a AME escolheu essa temática e foi muito feliz, porque as nossas vidas, aqueles que estão conectados conosco pelas redes sociais, ela tem um significado. Nada é casual. Os pardais que caem na fala de Jesus, os cabelos estão contados, tudo está dentro da divindade. Como você bem disse ainda há pouco, né? Nada está fora da justiça divina, ainda que a injustiça humana campeie. Então, todos temos um pelo quê, um para quê, além de um porquê viver. E o Espiritismo nos oferece o como, essa possibilidade, portanto, de fazer essa jornada. E que sempre a nossa vida, ela traz uma perspectiva de rumo que nós precisamos apreciá-la. Um rumo que é para essa existência, mas que um rumo que nos remete às múltiplas existências. Então, eu acho que Joana, quando resgata Viktor Frankl e a logoterapia, ela nos dá a possibilidade de fazer esse link tão harmonioso que o Espiritismo propõe enquanto ciência filosófica que resgata um Cristo que ficou colocado meio que na sacristia e empobrecido na sua grandeza para sustentar o homem numa vida digna de ser vivida. Vai, cara. Sim. Bom, já vi que vai ser um diálogo. Pois bem, eu estava aqui refletindo, quando você falava em Viktor Frankl, e recordando da literatura que eu conheço de Joana de Ângeles, já que o tema é a contribuição dessa mentora espiritual, que eu lembro-me da primeira vez que tive contato com seus escritos no livro Mestre de Amor, que foi o primeiro lançado, mas me encantou o Lampadário Espírita com uma mensagem que eu acho impagável na linguagem de alguém, exaltação do Natal. Para mim, é a mensagem mais tocante emocionalmente que eu já li sobre Jesus e o Natal. A posteriori, ela trouxe uma contribuição antes da chamada série psicológica para nós espíritas num livro chamado Após a Tempestade, que ali já está os pródromos do entendimento do para que viver dos espíritas. Né? A mensagem se chama Labor em Equipe, os Novos Obreiros do Senhor. Eu chamo a atenção a essa mensagem porque muita gente pergunta
O que é que eu estou fazendo nesse movimento espírita? Né? Para que eu estou nele? E ela vai chamar a atenção sobre as possibilidades existenciais nossas, já que nos consideram figuras que tiveram contato com Jesus e os seus ensinos e não aproveitaram na sua plenitude. Aprendemos alguma coisa, tanto que estamos próximos, vivendo a experiência no movimento espírita de tentar reviver o Evangelho. Depois, na série, claro, existem outros livros delas antes da série, todos eles com contributos ao transformismo do ser, mas na série ela resolve, no nosso entendimento, fazer uma síntese, né? Aproveitando-se dos conceitos nossos atuais, ela retira de cada construto humano algo que potencializa com a estrutura do pensamento espírita. Vocês podem olhar que ela trabalha com espírito, perispírito e matéria, o corpo. E está nos seus textos, normalmente, isso. E isso é a trindade que Allan Kardec enunciou. Só que, no nosso também parco entendimento, com a perspectiva que ela tem do espírito e a perspectiva das leis de evolução, reencarnação e interexistencialidade, que não estão plenas em nenhuma das psicologias mais ou menos corriqueiras da academia, ela simplesmente nos dá uma espécie de banho lustral do conhecimento, né? Que é aquilo que provavelmente diria hoje Allan Kardec, do qual se sabe que ela participou da codificação, se estivesse nos tempos atuais, na linguagem atual. Revendo a revista de estudos psicológicos, que é a Revista Espírita, repare que o subtítulo já diz muita coisa, Revista de Estudos Psicológicos, que foi uma revista experimental, mas só que é um experimental transexistencial, né? Eu estava revendo algumas das entrevistas de Kardec por evocações no mundo espiritual, e é riquíssima a investigação que ele faz do psiquismo das pessoas, dos seus momentos existenciais evolutivos. Usualmente, e essa é uma reflexão pessoal, eu tenho visto que as pessoas ligam muito o pensamento de Joana de Ângeles ao pensamento de Carl Gustav Jung. Eu chamo a atenção que ela se utiliza de todos. Você acabou de falar de Viktor Frankl, né? Mas ela não para em nenhum deles, porque se o fizesse, estaria aprisionando o pensamento espírita, que é um paradigma centrado no espírito, no pensamento dos psicólogos, que por mais que queiram, só trabalham com o psiquismo do nascimento até a morte, na maioria das situações. Mesmo Jung, que trouxe a ideia de inconsciente coletivo, de arquétipos, estruturas, digamos assim, ancestrais psíquicas, ele se deteve nos portais da morte e no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões é capaz de dizer que, do ponto de vista do seu modo de investigar, são hipóteses bastante interessantes, mas que ele não teve tempo de vivenciar, né? Claro que no mundo espiritual ele deve ter entendido alguma das suas dúvidas de forma diferente. Nesse livro que eu estou aqui em mãos, O Despertar do Espírito, ela fala na quarta força, que é a psicologia transpessoal, né? Que é um além do modelo junguiano, do modelo existencial fenomenológico, do modelo humanista. Mas a quarta força ainda não desabrochou profundamente nos nossos meios, nos nossos arraiais. E ela traz aqui algo que é pouco comum na literatura, até psicológica, que ela resgata a Saggioli, inclusive citando um texto dele. A Saggioli é o criador da psicossíntese, no momento em que a psicologia adentrava o reino da psicanálise. E aí reparem que há uma espécie de polarização, um na síntese, outro na análise. Na verdade, a síntese inclui a análise, mas a transcende de alguma forma, lembrando a dialética filosófica de Hegel. Ela traz isso aqui, mostrando que o seu projeto é realmente de tomar das ideias espíritas e trazê-las à baila, claro, com uma veste apropriada aos discursos da atualidade, que Kardec não poderia fazer, Leon Denis não poderia expressá-lo, e mesmo uma potente intelectualidade como era de William James, trouxe-nos a ideia de espiritualidade, de variedade de experiências religiosas, do experimento místico,
Mas, à época, ele não tinha todos os, digamos, construtos que facilitam essa comunicação. Então, ela nos traz esse conjunto por inteiro, e principalmente para quem é do ramo, quer dizer, que tem formação em psicologia, percebe como ela faz uma espécie de tessitura que tudo aproveita nos seus limites e nas suas possibilidades. Eu diria que ela adentra algo que é um dos nossos sonhos práticos, que é a da construção da psicologia espectral, que a gente já vê alguns ensaios disso na linguagem de Ken Wilber, né? Que é um filósofo, um pensador americano. Essa ideia de psicologia conforme o nível evolutivo da construção que se apresenta. Né? Já vimos isso também na psicologia transpessoal de Pierre Weil, franco-brasileiro mais conhecido, quando ele mostra nos seus textos a ideia de que cada uma psicologia, ou melhor, corrente psicológica, só domina um espectro da realidade. E aqui é uma tentativa, digamos assim, de facilitar esse entendimento, porque é uma forma, digamos, menos acadêmica, menos hermética em termos de linguagem, para que a humanidade que sintoniza com esses anseios possa despertar-se enquanto essência, enquanto espírito. Então, nessa primeira fala, eu queria situar, digamos, a riqueza desse pensamento dentro daquele modelo que nós chamamos de espiritismo cosmovisão e de espírito como essência e existência em transformismo evolutivo, que me parece a ideia diretora de todos esses trabalhos que são escritos a posteriori, depois de Kardec. Eu quero pegar o gancho da tua fala. Eu me lembro do Pierre Weil, certa feita, num colóquio, ele dizendo assim, eu tive câncer, aí eu fiz vegetarianismo, eu fiz meditação e fiz quimioterapia. O que me curou? Holismo. Aquela fala do Pierre Weil, sempre muito linda, né? Foi tudo isso. Então, essa perspectiva sistêmica, mais global do ser humano, ela é legal poder perceber na presença do espiritismo. Quando você vincula o espiritismo a uma corrente psicológica, a gente empobrece o espiritismo, enquanto perspectiva psicológica, e enriquece aquela abordagem psicológica. Mas guindá-la a uma corrente psicológica estritamente é reduzir a visão que o espiritismo tem psicologicamente da vida dos seres humanos. E portanto, um cuidado que tu trazes e que eu penso que faz todo sentido. E como nós estamos numa AME, eu trouxe o exemplo do Pierre Weil exatamente para os colegas aqui presencialmente puderem agregar esse olhar. A capacidade do espiritismo, e Joana faz isso no aspecto psicológico com muita propriedade, é interlocução, é diálogo, é enriquecimento com as diversas perspectivas filosóficas, psicológicas. O espiritismo faz o mesmo nos outros âmbitos. Ele não vem para criar uma psicologia substitutiva dessa ou daquela. Ele não vem para criar uma filosofia substitutiva dessa ou daquela no mecanismo competitivo. Ele não vem para uma religiosidade que pretenda anular as outras religiões. Essa capacidade de nexo, de ponte, de diálogo, a partir dessa visão que o espiritismo traz, que tu posicionaste agora, dessa cosmovisão, dessa antropologia que o espiritismo nos enseja oferecer, nos dá a riqueza da liberdade de estabelecer diálogo com as diversas correntes do pensamento, com as diversas psicologias e com as diversas especialidades médicas. O espiritismo faz sentido, nessa visão sistêmica, um diálogo não só com a psiquiatria, do ponto de vista como especialidade médica, mas como clínica médica, como uma perspectiva de uma medicina que olha de família nessa perspectiva social, mas ele vai também para uma abordagem mais setorizada, mais
particularizada, como, por exemplo, aqueles que lidam com a oncologia. Então, o espiritismo dialoga com a medicina nessas diversas áreas, nos propondo um enriquecimento extraordinário da alteração da célula ao psiquismo, daquilo que é um surto psiquiátrico, um delírio, ou que é uma percepção extrasensorial, pura e simplesmente anímica ou mediúnica. Então, essa riqueza que o espiritismo traz, que está em todos os âmbitos, ela nos enseja, como associações médicas, esse olhar de interação não excludente, interativo, catalisador, de poder oferecer a cada especialidade um olhar que possa incluir uma amplitude de percepção, seja diagnóstica, seja de prognóstico, seja de tratamento. Então, ontem eu estava fazendo aqui a fala, Peixinho, eu estava lembrando a questão da anamnese, né? Mnese, memória, não, e a anamnese é o resgate da essência, que a gente reduz a uma história do paciente para ver a patologia. Mas, na realidade, o olhar que o Espiritismo nos traz para um diálogo com a medicina está para além do doente, está para o homem que adoeceu, está para o homem saudável que adoeceu, que está dentro desse homem doente, e está para o espírito que transcende o homem, que é uma dimensão nossa. Nós estamos num processo de cristificação, de iluminação completa. Estamos em trânsito evolutivo. Então, esse olhar, ele potencializa a nossa ação local, no pequeno, em que estamos atuando como especialistas, sem perder o horizonte da transcendência, da espiritualidade. Como a nossa medicina, e aqui eu estou puxando para a medicina, Peixinho, por conta da nossa associações médicas, estamos no evento de associação médica. Como a nossa medicina viveu a sua formação das nossas escolas médicas, rompendo com a espiritualidade, com essa fratura, com essa fragmentação histórica que foi necessária, porque a teologia dominou o conhecimento e amordaçou o conhecimento e empobreceu a nossa evolução, nós saímos para uma visão de ciência que está apartada, que quebrou o ser humano, que fraturou o ser humano e não reconectou. Então, o Espiritismo é a possibilidade que a gente tem de dar à nossa formação médica, que ainda engatinha nessa área, o olhar de que nós somos muito mais do que um organismo físico, de que somos muito mais do que uma mente, de que nós somos muito mais do que um ser que sofre influências das suas interações sociais, mas de que nós somos um espírito, que trazemos uma história de múltiplas vivências corpóreas que impactam na nossa vivência hoje, uma mente que traz as nossas subpersonalidades, que impactam a nossa personalidade atual, mas de que somos também aqueles que detemos a possibilidade de termos uma superpersonalidade, pegando o superconsciente que você trouxe na tua fala ainda, na tua conferência há pouco. Então, eu acho que esse olhar, que eu estou colocando agora para a medicina, ele também está para a psicologia, ele nos dá a oportunidade nas associações médicas de poder incluir o espiritismo em qualquer nível de especialidade que atuemos, ou de generalista que somos, e a possibilidade de nos tornarmos cuidadores mais efetivos, que cuidamos e, ao mesmo tempo, somos cuidados, porque esse ato de cuidar não é unilateral. Então, diminui a nossa arrogância, diminui a nossa onipotência, diminui o sentimento de incapacidade que lidamos quando lidamos com processos que têm uma finitude corpórea e nos habilita a termos mais competências do ponto de vista biológico, psicológico, espiritual, afetivo, social, para fazermos uma interação com os nossos pacientes. Paciente deveria ser a gente, né? Com os nossos pacientes, para que as nossas ações elas fossem mais enriquecedoras e os nossos conceitos de doença e saúde
pudessem ser desaprisionados do paradigma em que a medicina nos ofereceu até hoje, mas que nesse diálogo com o Espiritismo, eu acho que nós temos a chance de fazermos um vendaval de espiritualidade, superando limites que nos encarceram. O que tu pensa, cara? Eu acho que você continua pareado comigo. Eu pareado com você desde 1978, quando nós nos encontramos na casa de Eugênia, em Piripiri, em Salvador, naquele memorável encontro de evangelização juvenil, 42 anos. Qual foi o ano? 78, se eu não me engano, 79. Olha, estamos ficando maduros, né? Não, nossos corpos é que estão ficando maduros, nós somos eternos e imortais. Você vê que eu estou até com um penteado diferente, metade de um lado branco e do outro lado preto, é yin e yang, a natureza me dotou disso naturalmente, mas a sua fala casa perfeitamente com o que eu extraí de pensamento da psicologia, da medicina, já que eu transito nas duas graduações, e nós pensamos que já temos embriões para fazer isso, né? Embriões que eu falo, locais casulos, incubadoras de um pensamento que nós chamamos aqui em Salvador, para diferenciar de outros modelos, pensamento holonômico, né? Que nós incluímos esse tipo de possibilidade. Nós temos uma disciplina saúde e espiritualidade, né? E nós temos agora uma clínica que inclui espiritualidade em ambulatórios. Vocês veem logo a diferença de discussão de caso clínico. Como a gente chama lá na medicina? Vamos discutir um caso clínico. O indivíduo apresenta uma sintomatologia de depressão. E aí a gente começa. Origem orgânica. Isso pode ser hipotiroidismo, precisamos estudar a glândula tireoide. Pode ser uma doença consuntiva não descoberta, vamos estudar oncologicamente. Depois vem origem psicológica e social. Ele perdeu o emprego, ele está com baixa autoestima, ele está vivendo algum tipo de conflito relacional, afetivo, uma perda, seja o que for. Mas depois vem a origem psíquico-espiritual interexistencial. Ele pode estar acionando mecanismos de inclusão de memórias extracerebrais, olha o nome como fica pomposo, memórias extracerebrais, que são núcleos energéticos que atuam dele, no popular, encosto baiano, né? Lá vamos nós, temos que lidar com isso. Depois tem uma origem palingenésica, já encontramos depressão, que a pessoa vivenciava uma história pregressa reencarnatória, por uma questão de afeto mal resolvido, que resultou em expulsão da cidade e suicídio no final. Então, a pessoa volta depressiva nessa história desde a infância. Depois, nós temos uma depressão evolutiva, menos comum, mas já encontrei casos da pessoa que deprimiu porque brigou com Deus. Uma briga feia, naturalmente. Com Deus, para brigar com ele, não é fácil, não, né? E vai se tratar a sua relação com o teocêntrico e tudo isso. E qualquer abordagem, ela é integrativa, né? Qualquer problema, ele pode ser visto nessa ótica, investigando, digamos assim, os vários níveis existenciais até chegar à essência. E eu acho que esse é um trabalho fundamental na nossa proposta espírita para a sociedade em todos os sentidos. Quer dizer, não, como você mencionou, eu não vejo, por isso que a afinidade é grande, eu não vejo um ramo qualquer do saber com a adjetivação espírita, né? Eu não vejo, eu vejo uma concepção espírita para qualquer ramo do saber. Faz uma diferença, porque eu estou elevando o espiritismo, compreendendo o espiritismo naquilo que me parece a sua origem, que é uma origem de visão de mundo, de paradigma na linguagem hoje de Thomas Kuhn. Então, quem é o seu contraponto? Kardec chama a atenção, é o materialismo. Mas o próprio espiritismo, ele é interessante.
ele não elimina a conquista material, ele inclui e transcende, dá limites às suas vantagens, porque elas são limitadas, à semelhança do que Einstein fez com a teoria de Newton. Ele não disse que Newton não vale nada, ele disse apenas que era um gigante no qual ele subiu nos ombros. Continua valendo para o terrestre. Assim, as nossas abordagens. Parece-me que será um dia, independente de ser dentro do movimento espírita, né? Porque ele é um constituinte nosso, cultural, pode ser que em outras pragas nasça outra formulação, viu? Né? Nós teremos um dia que a origem do universo é a consciência, é o espírito, né? É o princípio inteligente do universo que faz tudo isso. O mundo dos espíritos é o que é permanente, o mundo físico é transitório. Esse é um primeiro dado. Não é a matéria que gera o mundo e a consciência e a estrutura social, como diria Marx. A matéria é parte desse processo como construto e não como construtora dessa história. Ora, isso a gente pode levar para todas as áreas, que é uma das nossas propostas aqui desde 1979, né? Que era construir um pensamento espírita aplicado ao direito, à filosofia, à arte, à religião, à medicina, a qualquer área, à economia, à política, a qualquer área, porque o pensamento espírita, assim como o materialista, é uma visão de mundo, só que o oposto do materialismo e com a riqueza que é ter uma comunidade interexistencial para produzir conhecimento, coisa que só a Kardec pioneiramente conseguiu, né? Até então, na fala de Pierre Rivaio que eu assisti, essa religação dos saberes, essa interexistencialidade como modo de produzir conhecimento, né, é única, é inédita. O Espiritismo tem esse ineditismo para dizer, faço a diferença no mundo. Agora, nós precisamos aprofundar, aí eu volto à mensagem labor em equipe, aprofundar nossos estudos, nossas vivências, para que constituamos o movimento espírita, seja ele através de organizações profissionais ou de centros espíritas, compatível com a grandeza do pensamento espírita. Essa é uma dificuldade nossa, né? Porque a tradução no movimento ela ainda é muito restrita comparada com essa ideia. Lendo o Problema do Ser Destino da Dor, que tem capítulos impagáveis e riquíssimos na sua quarta parte, logo no início ele fala da transdisciplinaridade. Na época dele não era essa palavra, mas a grande síntese da sabedoria, o conhecimento, que tem o contributo da arte, da filosofia, da religião e da ciência. Naquela época, ele já falava o que Morin vem falar recentemente, que é a religação dos saberes. Então, me parece que o pensamento espírita é um tesouro, como diria Vives, a ser, digamos assim, vasculhado, aproveitado. Joana, então, nos traz, no âmbito da psicologia, esta modalidade de percepção. O nosso cuidado é não transformar, como você mencionou, mais um ismo, mais um na psicologia. Não é isto. É fazer a grande síntese, tomar das contas que cada um elaborou, Moreno, Skinner, Roger, Freud, e por aí vai, Viktor Frankl, agora, mais recentemente, a Groff e companhia, e dizer o seguinte, eu tenho agora o fio que une todas as contas do colar e forma o colar que vocês nunca enxergarão se usarem só cada conta e pensar que é a conta da conta do universo inteiro. Não, não dá. Então, o nosso papel é esse papel de integrativo, como já foi mencionado, e que me parece que essa contribuição do homem integral, o ser consciente, o despertar do espírito, e por aí vai, plenitude, permite, digamos, de uma forma mais popular, mais acessível aos espíritas, compreender essa dinâmica evolutiva psicológica a partir do pensamento espírita. Isso que eu acho que nós estamos pensando de forma bem similar. E quando a gente chegar no Encontro Estadual do Espiritismo, que você já está convidado, espero que o convite já confirmado seja semelhante ao do Piauí, você virá virtualmente
combinar essas ideias com a gente aqui da Bahia. O acarajé e o açaí são duas especiarias incomparáveis. O peixinho, eu gostaria de lembrar a nossa tendência, né, quando a gente é muito apaixonado por uma perspectiva de percepção de uma realidade psicológica, uma corrente, a gente tende, então, a fidelizar, e aí nós colocamos assim, Joana é unguiana. E aí a gente não se dá conta, para enaltecer Joana. Eu tinha um amigo que dizia assim, né, para a gente falar de Kardec, a gente não precisa buscar o Marx e para poder apoiar Kardec, dizer, olha, está aqui, Kardec falou isso aqui, que coincide aqui com a visão que Marx trouxe, com leitura de realidade, dizer, não, nós temos que trazer os outros para comparar com Kardec. Então, eu vejo assim, às vezes a gente pega a Joana de Ângeles, que, na verdade, eu penso que ela, a exemplo de André Luiz, represente a porta-voz de um conteúdo do mundo espiritual, e nós reduzimos Joana, às vezes, a uma corrente psicológica, e aí nós empobrecemos o conteúdo do espírito, que, como porta-voz, penso, dos espíritos, nos traz uma proposta que ela é maior, que ela é grande. Então, se nós ousarmos não nos deixar encarcerar, vai ser muito bom. E se pudermos reunir os especialistas e trocar a visão dos especialistas nos links que cada um é capaz de fazer, aí nós vamos ter um conteúdo monumental. Para descontrair um pouquinho, né? Lá na Amazônia tem a pororoca. A pororoca é o mar invadindo o rio, e aí faz-se uma onda, e ela vem, uma onda ao contrário do circuito do rio, e forma-se a onda, e ela invade as coisas, mas não causa muito estrago, não. É bonito, e as pessoas até surfam nela, mas não dá para surfar assim, é só para dizer que surfou na pororoca, não são ondas de muitos metros, porque ela é pequenininha, é onda de rio. Então, conta-se que vinha o cara no barco, e era o barqueiro, e levando uma professora e um advogado. E aí o advogado olhou para o barqueiro e perguntou, você conhece a Constituição? E o barqueiro, naturalmente, disse que não. Isso ele pode fazer média com a professora. Ele disse, então você perdeu a metade da sua vida. A professora, para não ficar por baixo, perguntou para o barqueiro, você conhece o idioma português erudito? O barqueiro não sabia nem o que era essa palavra. Disse, não sei. Aí ele disse, você perdeu a metade da sua vida na confrontação com o advogado. Aí, de repente, vem a pororoca, 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 aí o barqueiro olhou para os dois, disse, vocês sabem nadar? E eles disseram a um só tom, não. Ele disse, vocês perderam a vida inteira. Então, essa é a união dos saberes, que é rico, e nós estamos aprendendo todos os dias, e como médicos, o quanto nós aprendemos com os nossos pacientes, né? Que venham ao nosso encontro, e se nós tivermos essa humildade de resgatar a dignidade do encontro, quantos saberes vêm de um paciente, nas suas limitações variadas, mas nas suas sabedorias peculiares, e nós, como médicos, como especialistas da área da saúde, quantas vezes nós nos enriquecemos se temos esse olhar colocado na plataforma da humildade, de fazermos uma interação mais horizontal, sem perder a verticalidade daquilo que já conseguimos reunir no campo da medicina para ajudar aqueles que nos procuram. É por aí, é nesse olhar que eu acho que o Espiritismo nos ajuda a estabelecer relações mais ricas, mais pródigas, mais iluminativas e mais abençoadas, mais sagradas, né? Nós temos perdido muito esse viés da sacralidade médica
na correria de um mundo veloz, descartável, e nesse viés de ninguém tem tempo, e na perspectiva do time is money. Então, a gente acabou que se perdeu muito disso. E no mundo como nós estamos, eu acho que o Espiritismo nos ajuda também a encontrarmos um lugar, que é um lugar de dignidade, onde a gente pode fazer interações que são diferenciadas pelo como nós fazemos isso aí. Com profundo respeito àquele que nos procura e também com profundo abertura para podermos aprender com o outro. Nas psicologias da vida que eles trazem nesse viés da nossa interação no campo profissional. E enquanto AME, essa proposição de trazer Joana de Ângeles, eu quero parabenizar a Kátia, porque isso nos enriquece, já que nós estudamos mais uma máquina, e para corrigir ali as peças, nos enriquece porque nos aponta para a subjetividade e para uma subjetividade que vai na direção da essência. Portanto, capaz de poder nos trazer um olhar mais global do ser humano e a capacidade de nos olhar a partir dele e fazer, portanto, uma medicina não só mais humanística, mas uma medicina mais espiritualizante, que inclua todos os conceitos de saúde num outro paradigma que o mecanicismo e o materialismo não conseguiu transcender. Aliás, houve agora, não sei se você está em... Agora não, já faz 2 anos. Eu me perco esse negócio de tempo, sabe, Peixinho? Eu fico meio atrapalhado nisso. Mas, no âmbito da psiquiatria, houve um manifesto assinado por Mário Beauregard, que era psiquiatra canadense, seguido de vários outros pesquisadores e cientistas, que propõem o paradigma não materialista. Então, a afirmativa do propósito da carta escrita conjunta é que o materialismo se esgotou enquanto paradigma. Então, ele propõe a criação do paradigma pós-materialista, ele não chama nem de espiritualista. Eu acho que nós estamos no caminho dessa perspectiva que o Espiritismo se nos apresenta. Mais uma vez, estou consonante com as suas afirmativas e posso lhe dizer que a gente está trabalhando aqui nessa direção, né? Trabalhando mesmo profissionalmente nessa direção. Porque, como a minha inserção na universidade é a minha tarefa primordial, eu trabalho hoje envolvendo alunos de 3 universidades no curso de medicina. E acho que a gente precisa desenvolver instrumentos mais concretos. Tenho a impressão que congelou um pouco, congelou a imagem. Então, nós construímos aqui uma anamnese que vamos acoplar as questões dessa anamnese, que é toda espiritual, ao modelo geral de atendimento das pessoas. Não se tratará de um apêndice, se tratará de algo do corpo da própria anamnese. Esse é o primeiro passo, né? Não fazer isso como se fosse assim, olha, isso aí não é do médico, isso aí é para alguém da religiosidade fazer. Não, é a ideia de que, assim como a gente faz o estudo dos sinais e sintomas físicos, estudar os ritmos evolutivos das pessoas, o estado espiritual dela. Nós temos trabalhos interessantíssimos, já publicados por outros, claro. Por exemplo, os estágios da fé de Fowler, mostrando como a pessoa se desenvolve na fé, a semelhança dos estágios cognitivos de Piaget. Nós estamos construindo o que a gente chamou de humanográfico, para não ter outro nome que não dê uma conotação tão material, o humanográfico, com as 16 dimensões existenciais. Entre elas está a espiritual como a transcendental. E agora vamos ver como é que isso se aplica. Parece-me que um dos trabalhos que as AMES podem fazer, desenvolver, reunindo os seus estudiosos, é exatamente construir experimentos que mostrem
que, na prática, no modelo tradicional de investigação, que é dominantemente positivista, mas agora tem influências qualitativas, possa tornar exequível esse modelo. A gente ainda vive uma espécie de dicotomia, que foi a minha vivência conflituosa dos anos 70. De dia, eu sou membro de um grupo de medicina na faculdade, como aluno de graduação, de mestrado, todo ele materialista. De noite, eu vou para a Mansão do Caminho, terças, quintas e no final de semana, para ser centrado no espírito, ou espiritual, ou espiritualista, ou espírita. Aí eu dizia, mas isso é esquizofrenia da clara, nítida, só não vão me internar porque não percebem, né? Isso precisa ser superado. E é isso que eu acho que a gente está trabalhando desde aquela época. A gente chamou de Projeto Holon, agora a Sociedade Holon, é uma sociedade de profissionais de todas as áreas, para fazer isso como experimento, que é uma necessidade. O que o psiquiatra canadense está dizendo, a gente já vê aqui no Brasil o GENCA, que é o Grupo de Estudos de Espiritualidade ligado a doenças cardiovasculares. É interessante você ver pesquisas sobre espiritualidade e adoecimento cardiovascular, né? Boa parte dos livros dessa área, que são de Harold Kennedy, trabalha medicina, religião e saúde, trabalha muito com questões cardiovasculares, porque ainda mata muito. Eu entendo que isso deve ser generalizado, né? Qualquer pessoa é, antes de tudo, espírito. E os seus problemas não serão somente orgânicos, isoladamente. Não, eles terão toda a estrutura biopsico-sócio-espiritual de Gênese. Nós temos uma contribuição de Amit Goswami com o desafio de uma proposta chamada médico quântico, que é para integrar diferentes correntes médicas, medicina homeopática, alopática, ayurvédica, nesse esquema. Eu acho que essas correntes, elas refletem, assim como na psicologia, instâncias limitadas. Nenhuma delas é o total. Então, o papel espírita, eu estou muito com Zalmino Zimmermann, que escreveu o Espiritismo no século XXI, não é ser ciência, filosofia, religião ou arte, é nos moldes que está aí. É ser algo que transcende a tudo isso e integra e contribui. Aí eu volto à sua fala, Alberto, quando você dizia que era importante que o Espiritismo doasse. Essa é uma característica que eu primo, que eu prezo, que é vamos fazer do Espiritismo algo que leva para o mundo uma visão diferenciada, que contribui para o mundo, que tem práticas inovadoras em todas as áreas. Ao contrário do que algumas vezes eu tenho observado, que é trazer do mundo as boas experiências do mundo para o mundo espírita. Aí eu digo, então não precisa ser espírita, eu fico com as experiências boas do mundo, pura e simplesmente. Não gastaria meu final de semana em evangelização, você não seria aluno de Cecília Rocha lá em 78, 79, faz tempo, né? Você não seria nada disso. Para quê? Se as experiências do mundo devem ser copiadas pelo movimento espírita. Não as renego, mas admito que elas não podem ter a abrangência e a riqueza que o Espiritismo oferece, sob pena de transformá-lo em mais uma seita, daqui a pouco, um gueto ou qualquer coisa do gênero, um conhecimento que brotou, nasceu, cresceu e feneceu ou foi cooptado pelo sistema neomaterialista que já existe, que é o neomaterialismo espiritualista. É impressionante, né? A gente pode ser cooptado por isso. Então, o meu pensamento, do que eu entendo de espiritismo, é que essas contribuições são para alertar a gente. Olha, o espiritismo é a grande síntese do saber progressivo, progressista, no sentido de que está sempre avançando, daí as novas contribuições espirituais, mas que precisa ser operacionalizado no mundo a partir dos espíritos para demonstrar, olha, temos um modelo que inclui e transcende as conquistas materiais, né? Eu, às vezes, brinco com uma utopia. Quando vocês estiverem pensando que a internet é o máximo, a gente faz bicorporidade com o Eurípides Bassanufo e diz que a internet é fichinha, porque a gente se teletransporta sem transporte e sem passar pelo espaço.
Eu digo isso, mas isso é uma impossibilidade agora, porque a gente não viveu o espírito em si mesmo. Quando a gente imaginar que essas comunicações são velozes e a gente desenvolver a telepatia, a gente vai dizer essas comunicações são pobres, eu não preciso gastar nada, basta concentrar, como Narcisa se comunicava com André Luiz no mundo espiritual. Eu boto exatamente lá em cima, digamos assim, num patamar muito distante, para as pessoas verem que é pouca coisa o que nós podemos alcançar com esse modelo de visão de mundo. E diga aos espíritas, de um modo geral, que eles devem ser um homem de bem, mas apenas por pouco tempo. Porque homem de bem, por melhor que seja, não passa de homem. É preciso ser espírito puro, co-criador cósmico. Isso é o que me interessa. O resto é passagem, né? E é desafiador isso, eu sei que é desafiador, mas é importante que a gente veja. Eu quero ser de primeira ordem, não é ótimo na terceira ordem, não. Eu não quero ser série C, não, série B, eu quero ser série A, e de preferência chegar à seleção, e não ficar nessa história que nós estamos acostumados. Tudo bem que é necessário passar por essa fase, mas eu acho que a gente até conseguiu bastante coisa nessa fase. É preciso ir além, ter sonhos cósmicos, sonhos de espírito, sonhos de transcendência, para poder realizar o problema do mundo de outra forma. Na imanência, a gente manifestar o divino que nós já somos no cotidiano. Esse eu acho que é o desafio. Pode ser que seja heresia, pode ser que seja utopia de um peixe fora d'água, mas eu me desculpo, porque peixe fora d'água não pode pensar igual a seres humanos. Acho que está na hora, né? Nós agradecemos a presença do doutor Alberto e do doutor André Peixinho. Isso é o que nós chamamos de um grande encontro, não é? Foi maravilhoso tê-los conosco. E nós temos uma pergunta. Da doutora Kátia Marabuco, de Teresina. Como os ilustres palestrantes estão vendo esse momento divisor, em que a pandemia tem impulsionado o conhecimento espiritual e o espiritismo tem contribuído bastante? Após as respostas, nós iremos fazer um intervalo até às 14h30, onde nós voltaremos online com a palestra do Dr. Jorge Daia. Boa tarde. Vai, Peixinho, começa. Primeiro, é interessante isso, é uma nova educação. Os jovens geralmente não estavam respeitando os mais velhos, não. Eu vejo que esse momento histórico, do ponto de vista espiritual, na verdade, fez um confronto direto entre o ser humano e a sua finitude. Esse é o primeiro embate, né? A finitude. Aliás, um vírus que foi relativamente democrático, começou bem democrático, pegando os países ricos, né? Depois foi envolvendo todas as classes sociais. Claro que ele teve seus cuidados éticos, preservou mais as crianças. Vírus também tem ética em certos momentos. Ele achou que as crianças deviam ser preservadas, os idosos não, né? Isso pôs as pessoas, porque tem um modelo de vida econômico, social, estruturado no modo ter e na propriedade privada, pôs em xeque tudo isso e levou-as para dentro de casa, em larga escala. Eu conheço pessoas que me disseram, agora eu estou conhecendo minha casa, os detalhes, os meandros. Eu brinco dizendo que agora ela limpa a esquina de parede com cotonete para não deixar o sujinho, porque está morando em casa permanentemente. Né? E levou também a uma introspecção, né? A uma revisão de sistema de valores. Não para todos, mas para pelo menos uma parte da população que tem uma zona de aprendizagem situada nessa viagem de si a si mesmo. Outros não. Outros voltaram para casa e descobriram os problemas que não enxergavam nas relações afetivas, sociais e por aí vai. Uma das pesquisas mais curiosas que eu vi é que em Fortaleza, aí próximo de Teresina, portanto, a classe menos aderente, a idade menos aderente ao isolamento social eram os idosos após 80 anos.
Eu tenho a impressão que ele dizia, eu não tenho mais nada a perder, não, eu quero é curtir a vida assim mesmo, com todos os riscos. Eles eram menos aderentes, quando todo mundo recomendava isolamento. Esses não se mexeram, provavelmente, com essa epidemia, essa pandemia. Agora, eu acho que, independente dessa história pandêmica, que, no meu modo de entender, é uma repetição de outras histórias similares ao longo da civilização, basta lembrar a famosa gripe espanhola, do qual até Eurípides Barçanufo veio a desencarnar, segundo alguns. É bom lembrar que a grande questão nossa já era anterior a isso, né? Nós já temos a pandemia do suicídio, a pandemia da depressão, nós temos a pandemia das drogas. Em suma, nós temos atalhos, vieses da evolução que já estavam aí presentes. Esse, porque altera a estrutura econômico-social, a vivência corporal, é mais chocante, é mais intenso, é mais problemático. Mas nós temos outras pandemias que vão permanecer, né? E que precisamos acordar nessa experiência que estamos vivendo enquanto civilização. Nós recebemos um livro aqui de um companheiro nosso de conquista, o Antônio Barreto, ele me supre com alguns livros. Nós temos agora uma pandemia do egoísmo, que ele chama do capitalismo improdutivo, do capital improdutivo, a pandemia do rentismo. Não sei se vocês já viram falar nisso. Ele não chama de pandemia, mas ele chama de mal. O grande mal do capitalismo atual é essa, viver de rendas e não trabalhar, centrado em 1% da população do mundo. Essa pandemia da desigualdade social extrema, né, que a desigualdade social vai existir por causa da característica individual, está presente no mundo agora em graus jamais pensados na história da humanidade. Basta dizer que 8 famílias, segundo o livro, eu não fui conferir para ver até que ponto isso era válido, 8 famílias no mundo detêm a renda, quer dizer, o patrimônio hoje é equivalente à metade da população do planeta, 8 famílias. Isso é que eu chamo autocentração extrema, hein? Parece até um buraco negro funcionando na economia. A gente não vê isso como um grande problema ainda, porque não tem consciência da normose que é isso, esse egoísmo generalizado. Então, o desafio espírita é muito mais vasto do que lidar com a morte por um vírus, qualquer que seja ele. É muito mais vasto, de trabalhar toda a conjuntura, em termos de parâmetros evolutivos, para fazer avançar até a plenitude. E aí, os sonhos não serão mais sonhados, porque já estarão realizados. E o grande sonho, eu volto, é o reino dos céus e a plenitude. Então, eu gostaria de iniciar com uma metáfora bem junguiana. O vírus vindo do morcego das sombras. Parece que, de repente, nós estamos lidando com uma sombra. E qual uma mãe que coloca o filho sentado para pensar na peraltice que ele possa ter feito, diga, vai lá para o quarto, fique pensando no que você fez, depois a gente conversa. Parece que a humanidade ficou sob sanção. A Terra, em função do nosso mau comportamento, enquanto natureza, nos colocou sob sanção dentro de casa. Vocês estão se comportando muito mal, estão me maltratando muito, porque vocês sabem que essas pandemias originárias por micro-organismos, elas sempre vêm por agressões à natureza. A cada 100 anos surge uma pandemia. Essa que nós estamos vivendo nem é essa Coca-Cola toda, matou 1 milhão até agora no mundo. Lá, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões. Isso faz parte do processo evolutivo. Mas colocar as pessoas dentro de casa do jeito que está sendo colocado é um chamamento à introspecção, à reflexão. É um convite, mais do que a família, a um processo de imersão em si mesmo. Mas, como em toda pandemia, o que é desgraçadamente em nós negatividade, ou o que é intensamente virtuoso, se manifesta, e você vê
as duas dimensões dentro do lar manifestas, as agressões se multiplicando. Eu vi um garoto me dizer assim, adorei essa pandemia, o papai está em casa brincando comigo. E o pai rindo do lado dele, feliz. Mas eu vi criança com toque, ou com sintomas que lembram o toque, andando só assim, com manifestações quase catatônicas de não poder abrir a mão por conta de uma intervenção doméstica inadequada. O índice de violência dos homens com relação às mulheres aumentaram muito nesse tempo. Ou seja, nós nos revelamos quando nós somos chamados à intimidade, traduzindo como estamos. Então, essa pandemia, além de ser uma manifestação da sombra da humanidade, nos convidando a uma reflexão, ela nos suscita fazer uma autoavaliação de como é que nós estamos conosco mesmo, na sala de espelho mais fiel que é o lar. Aqueles que vivem na nossa intimidade. Ali nós nos revelamos. É o Big Brother, né? Você não tem como fugir dessa contingência. E aí vem o índice de transtorno de ansiedade, em primeiro lugar nas estatísticas, o índice de depressão em segundo lugar, caracterizando, portanto, o quanto nós não conseguimos lidar conosco mesmo na relação com os outros que nos revelam. Então, essa pandemia, ela tem nos dado a possibilidade de, sentado sob sanção dentro de casa, avaliarmos o nosso norte de vida, como é que nós estamos vivendo, o nosso estilo de vida. Porque, de repente, como que a humanidade silencia, é obrigada a fazer uma pausa meditativa e o funcionamento é ambivalente. Ao tempo em que mostra que um pequeno vírus, antigamente aqui no Brasil, a gente dizia assim, vai-te para a China, quando a gente não gostava de alguém, a gente mandava para a China, porque era um lugar tão distante, e o vírus chegou aqui, e rapidamente. E o vírus que não é um organismo vivo por si mesmo, o organismo vivo menor que tem o micoplasma, o vírus, para multiplicar, precisa de uma célula. E ele foi capaz de nos imobilizar. E deixar, paradoxalmente, perguntas que a medicina não consegue responder. A minha mãe, por exemplo, 94 anos, sofreu uma fratura agora nesse período, internou, e quando internou, pegou vírus. Enganaram-se no pós-operatório, botaram numa sala de Covid, achando que ela estava convidada, e ela foi convidada a pegar o vírus. Foi para casa, olha, 94 anos, caquética, ela estava muito ruim, do ponto de vista nutricional. Ela ia para morrer. Aliás, quando ela foi para a cirurgia, nós já dissemos aos cirurgiões, que são amigos nossos, que eles deveriam ficar tranquilos, que se houvesse algum desfecho letal, de que nós éramos espíritas, nós estávamos preparados para desonerar o peso, já que nós somos muitos médicos, somos filhos de muitos médicos. Isso, de uma certa forma, era uma pressão para alguém que vai fazer a reconstituição de um colo de fêmur, numa pessoa de 94 anos, num estado nutricional precário. Sobreviveu à cirurgia, pegou o vírus, foi para casa, usou só homeopatia. 2 dias. Febrícula. Não morreu. E um colega meu médico, 40 anos, atleta, correndo 10 quilômetros por dia, sarado do ponto de vista biológico, muscular, foi. Sem nenhuma vulnerabilidade que colocasse no grupo de risco. Um adulto jovem, foi. Essas questões a medicina não consegue explicar. Então a humanidade faz uma parada e nós somos chamados a fazer uma reflexão do ponto de vista sociológico, que o Peixinho fez, mas do ponto de vista biológico, de como é que um vírus ele é tão... Olha, nós em casa, quando chegou a época do lockdown lá em Belém, houve lockdown, mas eu tive um irmão que não entrava nada e não saía nada, era comida, eles esterilizavam a comida. E cada um fez o seu lockdown loucamente, cada um da sua maneira. Eu fui o mais louco, porque eu ia para a instituição pegar remédio para cá, remédio para ali, eu não fiquei em casa. Adivinhe quem se contaminou? Justo esse que ficou em casa, toda a família, até hoje, nenhum de nós pegamos a Covid. E só essezinho. Aí eu disse, está
Está vendo que dá confinar? Pega a Covid, mas é só na brincadeira, naturalmente. Eu não estou fazendo preconização de que não se deva fazer distanciamento social. Era para brincar com ele, porque ele tem um problema cardíaco e estava com medo de pegar Covid. Pegou Covid. Agora nós outros aqui, não sei o que o vírus tem contra mim, ele não consegue me abraçar. E eu continuo aí, com os cuidados naturalmente, mas atendendo. Fui para o hospital com a minha mãe, fiquei no meio daquela confusão de Covid, estou aqui. São enigmas para que a medicina faça uma avaliação do processo infeccioso, que André Luiz lá traz com muita beleza, mostrando a relação do que vem de fora com aquilo que nos habita e que vem de dentro de nós mesmos, que coloca numa vulnerabilidade ou não, ou está agendado. Você vai sair do corpo mediante Covid. Não é porque você seja do mal, não. É porque chegou a sua hora. Está agendado já. Então, eu penso que, do ponto de vista espírita, nós aprendemos a usar, respondendo a pergunta na sua ângulo principal, nós aprendemos as redes sociais. Acho que o movimento espírita vai sair dessa pandemia funcionando hibridamente. Usávamos muito mal as redes sociais. E eu vejo até hoje a nossa incompetência de lidar com as redes sociais. Então, essa vertente virtual, online, nos tirou de um movimento ainda institucional, inclusive, as federativas, as casas espíritas, desse jeito mais alheio à comunicação. Porque se Kardec tivesse hoje, ele estaria fazendo live. Estaria usando todas as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o YouTube, todos. E as casas espíritas, elas sofreram um saculejo para sair dessa inércia em relação à comunicação social espírita e poder viabilizar a doutrina espírita por todos os meios, para todos os lugares, de modo a que possamos colocar a luz sob o candeeiro e não embaixo da cama. Eu quero agradecer a Kátia e ao grupo da AME do Piauí, quero parabenizar os companheiros que estão aqui, que estiveram aqui ao longo do tempo em que eu estive, e dizer da alegria de perceber figuras que estão investidas de uma perspectiva de olhar especialmente a área de saúde, onde nos encarcera muito no tempo, de disponibilizar em tempo, de prestigiar esse evento e de estarem associados, porque enquanto associação nós somos muito mais fortes, enquanto grupo nós somos muito mais fortes, enquanto individualidades funcionando isoladamente ou deserticamente. Então eu quero parabenizar a Associação Médica Espírita do Piauí, que patrocinou o Bendinesp, sediou o Bendinesp, e agradecer a possibilidade de estar presencialmente aqui, e é uma alegria poder compartilhar experiências, reflexões. Um pouco estranho, que a gente não pode se abraçar, né? Fica uma coisa assim, eu comentei com a Kátia ontem, a gente pode se abraçar, é uma coisa assim meio estranha, parece que tem alguma coisa, mas também isso é um aprendizado, para que a gente possa valorizar o afago, o toque, o abraço, o carinho, a chegada. Quantas pessoas vivem desse jeito que nós vivemos, com processos psicopatológicos estranhos, pessoas esquizoides que estão bem distantes umas das outras, que não podem receber um toque, um abraço. A gente pode viver um pouco esse lugar nessa pandemia. Mas a minha gratidão, Kátia.